Dhammapada, o caminho de Dharma, destruindo sementes de karma. Vamos falar sobre um dos escritos mais importantes no transcorrer da história humana, Dhammapada. Como assim destruir sementes de karma? Se a experiência física humana é justamente uma experiência kármica, não é outra coisa. Você não veio aqui para abraçar vovô, vovó, ter filhos, comer bem, descansar, porque o corpo quer descansar e devorar. Você está aqui apenas para quitar uma experiência que estava faltante. Perceba que a melhor forma de ajudar alguém não é o dando conforto, não é de maneira nenhuma falando o que ele quer ouvir. A melhor forma de você ajudar alguém, é por isso que você está aqui, para quitar esse karma humano, de humanidade, que é o quê? O mau uso da mente. É abrindo os olhos das pessoas, não com teorias deformatoides. Vejam, formatóides. Esses senhores que venham negar, o negacionista, ou o crente fanático, que diz sim para tudo. Tanto dizer não como sim é desequilíbrio. Aqui temos as cidades astrais que estamos conectados. Como? Estamos conectados por fios. Mas eu fiz um vídeo lá nos primórdios desse canal. Antes desses mais de 1000 vídeos, eu fiz um pequeno vídeo, muito curto, em que eu singelamente explicava como os animais e o ser humano são conectados a essa experiência kármica. O animal tem karma? Não. O karma dele é o humano ter karma e precisar absorver dele. Então, ainda o karma é humano, a experiência kármica é humana, unicamente. Até os animais foi uma experiência dármica. Por isso que os animais têm poderes de mestres humanos muito raros. É muito difícil um humano ter o poder de um animal. Tanto que o humano, o mago, ele é xamânico. E ele ainda usa dos poderes animais. Ele não está usando um poder exclusivamente humano. Perceba. Nesse pequeno vídeo, por que eu vou resgatar isso? Eu ensinava uma experiência. Ensinava não porque eu não sou mestre e não quero ser. Eu sou um repórter. De quê? Repórter da minha vida. Que é a mesma sua em essência. Mas estamos atuando em fantasias, corpos, de formas diferentes. Mas sempre no final a cortina irá baixar, a cortina dos olhos, e nós vamos para os mesmos lugares, talvez em situações diferentes, porque a experiência kármica foi diferente. No Dhammapada ainda é dito, vamos para onde o pensamento está. Onde ele mais se conforta. Aí vamos entender por que existem umbrais e planos celestes. O pensamento é a interface, é a conexão. É como se fosse antigamente a mocinha que conectava por fios, por conectores, plugs P10, você com outro lugar, com outra pessoa. O problema do ser humano é que ele ainda não é humano. Aí que entra o meu vídeo. Primeiro vamos entrar como fica a condição animal. Você pode fazer uma experiência até com o seu filho. Você vai estar ensinando esoterismo de alta estirpe para seu filho com praticamente uma brincadeira que dá para qualquer um fazer.
Pegue, pode ser uma tampa de uma caixa de sapato, corte um quadrado, mais ou menos o tamanho da sua palma da mão, e faça 5 furos, que entre os 5 dedos. Essa é a intenção, o propósito da brincadeira, que na verdade eles são. Coloque seus dedos encaixados, você terá que fazer furos, mas coloque de frente ao observador em que apareça só os dedos, não a mão. Por isso que esse recorte deve ser um pouco avantajado, proporcional ao tamanho da sua mão, para esconder sua mão. Como é a morte animal? Como funciona a alma animal, a ânima? Por isso que animal é o primeiro que teve alma. Sangue quente, esse que caminha por aí. Os dedos são a ninhada do seu gatinho, do seu cachorrinho, de qualquer animal. A mão que está escondida está atrás do plano físico, que está representado pela tampa de papelão, que é o elemental regente da alma, grupo. O humano também tem, só que esse regente, da alma dos animais, no aspecto humano é mental, no animal é astral, porque o astral foi reaproveitado também para mapeamento de seres móveis, tanto quadrúpedes como bípedes, com o rabo se arrastando por aí, tudo que se movimenta e tem corpos carnais. É o mapeamento, vamos dizer, é o diretório. Vamos dizer que é o caminho das artes. Como tem em São Paulo, vamos dizer, está tudo ali, é o astral. É uma mistura. E o homem ainda tem muito de animal, ele tem anseios animais, se reproduz como animal, ele tem sensações animais, só que no humano tomou egoidade aquilo que o animal sentia. E o animal não pensava, e ele teve essa egoidade através da individualidade mental. O humano só vai ser você mesmo, vamos dizer, você como humano, você vai ser humano quando resolvermos toda a questão mental. A questão astral a gente já está resolvendo, inclusive, com essa frieza de hoje. Não é bem assim, é que a gente não compreende. Por quê? O nosso problema principal não é esses problemas de divã e lá nos consultórios médicos, nem o que você queixa lá no confessionário, e nem para sua família, e nem para seus amigos, queixa política e tudo mais. Isso aí não é problema, isso aí é uma ficção. Você está colocando uma outra crença em algo que não é relevante dentro da sua evolução. Mas dentro da evolução, o maior problema é confundir a necessária retificação, veja, retificação com revolta, com destruição. Pois tudo deve evoluir em direção à libertação total. O problema é confundir libertação com conflito, porque vivemos em conflitos dentro de nós mesmos. Hoje tudo ofende. Nossas emoções e nossos pensamentos são como venenos, atrapalhando de um corpo de luz habitar um corpo kármico como os nossos. E o que nos atrapalha é as sensações somadas a conceitos. O corpo físico, ele é muito mal compreendido. A gente não entende até hoje, a ciência também não, nós muito menos, que o corpo físico ele é uma réplica de coisas invisíveis. Por exemplo, o corpo físico ele tem um cordão da vida? Tem quando a mamãe gera um filho. Temos uma plasma, uma materialização etérica astral, que separa uma
evolução de outra, ou seja, uma realidade kármica de outra. Mamãe e filho, apesar de estar ocupando, parece que um mesmo espaço, eles não podem compartilhar o mesmo karma. Então é separado. Filho para um lado é cortado, provando que ninguém é culpado, nenhum terceiro é culpado dos seus problemas, então você está perdendo tempo num divã, num confessionário, né, numa psicoterapia. Ali é o primeiro indício de que existe fios da vida ligados a alguma coisa. E até quando, por exemplo, eu sou o Andranamun, e muitos Andranamuns aí pelo cosmo afora, não só necessariamente na Terra. Eu talvez seja um deles esteja aqui, pode ser que tenha 2, 3. Não importa. É tudo, mesmo assim, mônada grupo. Então, nós todos somos a mesma pessoa, ligados por fios às cidades astrais, como está aqui. E ali há uma sede que a mocinha, entre aspas, ou o mocinho, liga fios com a mônada grupo da humanidade. Então, não seria congruente você achar que você aí é o Joãozinho, ou a Mariazinha. Existem milhares de Mariazinhas e milhares de Joãozinhos, que já prova que mesmo na ignorância nós somos iguais. Nós somos cópias, réplicas. Só que o modelo primordial é um modelo, mas ele não é modelo réplica de outro modelo. Então, seria também incongruente dizer que agora, nesse momento cósmico, como é acima é abaixo. Não. O hermetismo está dizendo quando será. Enquanto não ser, não é assim. Não pode ser. Homem é homem, mulher é mulher. Macaco é macaco e menino é menino, baitola é baitola, como dizia o Falcão. Eu sempre faço piadas porque nós, crianças, aprendemos brincando. A gente sabe disso através dos nossos filhos. E nossos filhos, quando nascem, eles chegam zero. Não importa o que eles fizeram lá para trás. Então, por isso que, se você nasce de novo, você não pode pegar vidas passadas porque você pode estar confundindo com mortes passadas. Você não pode esquecer que a vida continua depois de cada morte. Mas a criança chega pura. Pura no quê? Puro, sem nada de registro. Mas a memória, veja, cósmica do ambiente engendra, como por exemplo, se eu colocar, uma vez eu trabalhei numa fábrica de sapato, eu coloquei muita cola no distribuidor da esteira, colou todos os sapatos. Por quê? Porque aquele que está regendo também tem karma. Aquele que está fabricando também tem karma. O seu regente monádico também tem karma, porque quando ele se movimentou, ele desequilibrou. E é isso que é a manifestação, isso que é a existência, é desequilibrar a vida, que é outra coisa. O corpo físico, ele tem um fio da vida chamado espinha dorsal. É o fio da vida no corpo físico, para quem acha que é muito místico. Um fio da vida anímico, alma, porque a alma não se vê em laboratório e nem se vê por aí. Mas depois eu vou entrar que tem gente que vê. As glândulas são os chakras do corpo físico. Você tem chakra no corpo físico? Ora, você tem a glândula que é comandada pelo chakra etérico, que é comandada pelos nós astrais mentais. Só no corpo causal não há nada, porque é o nada, é a neutralidade, é onde sim, acima é abaixo, é o único lugar. É cada vez que você anula todo o histórico de uma vida. E você só paga karma de uma vida, porque você não suportaria todos os karmas. E você não sabe disso. Você se acha muito inteligente falando de karma ou negando, dizendo que karma é uma crença, ou que karma sim, ele é meu karma, ela, o meu cachorro. Agora eu vou perguntar,
falando dentro de experiência kármica, por que você pode ser assombrado pela sua avó ou por um espírito obsessor e não pelo seu cachorro? Ora, bolas. E pelo cão do vizinho que você odiava, que morreu. Ou pelo vizinho. O vizinho você vai vê-lo, né? Ainda vai ter influência dele. Mas por que não aquele passarinho que você trancou, ele não quis comer porque você criou um karma para ele de não poder voar tendo asas? Inclusive o ser humano você só vai ver voando no plano astral. E por quê? E no plano mental como um globo de luz, como um balão de hélio. Mas só verá ele leve a ponto dele experimentar isso com só o animal, que é mais atrasado que ele, experimenta quando ele estiver mais leve que o ambiente. Você está mais pesado que o plano físico, então até o ar é mais leve que você. E o ar também é físico. Por isso que nós, projetistas, a gente voa, a gente tenta limpar a mente e a emoção, tenta acalmar o corpo, dorme, enquanto o corpo está dormindo, ele não incomoda. A alma sai para lá eu digo aqui mesmo, mas em outra graduação daqui, o fora daqui, da matéria, mas porém dentro do seio do Altíssimo. Se as emoções estiverem qualificadas, os pensamentos, você voa. Perdão, você vai para qualquer lugar. E não há portas. É simplesmente sentir com qualidade e pensar com qualidade, você se desloca. Mas não é assim aqui no filtro físico que você vai todo para algum lugar. Porque se você está acordado, a alma ainda está no seu lugar, está dentro do corpo, trancada no corpo. E eu também quero entrar nas conjugações com os materiais, os elementais, os elementos. A terra é a que mais está presa nela mesma. O vegetal, ele está querendo se erguer, a primeira verticalidade. Ele está querendo se libertar do mineral. Quando o vegetal se transformou em animal, mas ainda ficou o resíduo para trás, da mesma forma que o animal, o vegetal tem mineral em cima, porém são mais hábeis, o animal foi o que se libertou da terra. Por isso que compartilham animais terrestres mais atrasados, ferozes, predadores, com o rabo se arrastando. Ele é o órgão condatiguador, a Kundalini que ainda não era desperta, como no homem que entrou. E hoje o homem só tem um resquício, deve entrar mais, só que ele não vai até o cérebro, porque ele não desperta jamais, porque ele não é ainda humano, ele é um humanimal. E o homem veio para dar um salavanco nisso, mas se atrapalhou com a questão egóica. Mas, por quê? Porque o homem se identificou com a coisa mais importante para ele hoje em dia, tendo o corpo físico, que é a natureza. A natureza é um ego de Deus. Como nós temos, é nossas aparências. Na verdade, é uma beleza violenta. É como você se admirar por qualquer ser humano pela beleza. Você vai se ferrar. Ele vai aproveitar isso. A natureza também aproveita. Ela te mantém aqui através da beleza. Vocês sabem mesmo daquelas as femme fatale, né? Aquelas que conseguem controlar um homem, né? Com a coleira, apenas com a beleza. Não precisa nem ter inteligência. Por isso que ainda questiona se o planeta Terra é um planeta de vida inteligente. Só que a nossa compreensão é muito basal, muito básica mesmo. Então, o que a gente pode fazer para destruir karma e encontrar o caminho de Dharma, Dhammapada, é simplesmente destruir tudo o que nos prende aqui, porque senão nós vamos voltar na escala da evolução, involução. O karma ele é aprendizado até você resolver. E não vai ser terceiros, em divãs, com técnicas absurdas, pessoas que
acham, né, acham que estão acessando alguma coisa, um campo, não sei o quê, ou estão acessando mente, falando de cérebro, porque estudaram o cérebro. O cérebro nunca vai mostrar a mente. Apesar que o corpo físico ele tem muita coisa dos outros corpos, como por exemplo os poros. Os poros são pontos onde cruzam os nadis, os nervos. São os próprios nadis materializados. Mas se você perder o corpo físico, você ainda tem nadis, tem os encontros, tem os chakras e segue. Só também não vai durar para sempre porque a nossa natureza é nula, o nada, a luz.